3 semanas atrás, eu e minha esposa nos mudamos para uma casa antiga nos arredores da cidade, um lugar que conseguimos por um preço surpreendentemente baixo. A casa tinha 2 andares, um porão espaçoso e um sótão que o antigo proprietário nos aconselhou a manter trancado, alegando que havia problemas estruturais lá em cima. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Passávamos as tardes organizando os móveis, pintando as paredes da sala de um tom mais claro e sonhando com o futuro que construiríamos naquele lugar. Minha esposa Ana estava radiante, sempre sorrindo enquanto decorava cada cômodo com plantas e fotografias nossas, transformando aquela estrutura antiga em algo que realmente parecia um lar. Eu trabalhava durante o dia como engenheiro civil, saindo cedo pela manhã e voltando apenas no fim da tarde, deixando Ana sozinha em casa para terminar a organização. Ela nunca reclamou da solidão, sempre me recebia com um beijo caloroso e um jantar preparado com carinho, contando animadamente sobre as pequenas conquistas do dia. Uma prateleira montada, um quadro pendurado, um canto da casa finalmente do jeito que ela sempre quis. Mas há exatamente 2 semanas, comecei a notar mudanças sutis no comportamento dela. Ana passou a me abraçar com uma intensidade desesperada quando eu chegava do trabalho, como se tivesse passado dias sem me ver e não apenas algumas horas. Ela começou a dormir cada vez menos, desenvolvendo olheiras profundas que contrastavam com sua pele pálida, e sempre que eu perguntava se estava tudo bem, ela desviava o olhar e murmurava algo sobre estar apenas cansada com a mudança. Uma noite, enquanto jantávamos em silêncio, ela segurou minha mão com força excessiva e disse algo que fez meu sangue gelar. Eu ouço você me chamando quando está no trabalho. Ouço sua voz ecoando pelos corredores da casa, subindo as escadas, parando na porta do quarto. Mas quando eu abro a porta, não há ninguém lá. Tentei tranquilizá-la, explicando que provavelmente eram apenas os sons naturais de uma casa antiga se acomodando, que o estresse da mudança estava afetando seus nervos. Mas ela balançou a cabeça lentamente e sussurrou. Não é só a voz. Às vezes eu vejo você também. Você fica parado no fim do corredor, de costas para mim, completamente imóvel. E quando eu chamo seu nome, você não responde. Você só fica ali, parado, como se estivesse esperando algo. Nos dias seguintes àquela conversa perturbadora, a situação só piorou. Ana começou a me descrever com detalhes assustadores as aparições que via durante o dia. Ela dizia que eu usava exatamente as mesmas roupas que eu havia vestido naquela manhã, que eu caminhava pela casa com os mesmos gestos e maneirismos, mas que havia algo profundamente errado com aquela versão de mim. Seus olhos estão diferentes, ela me explicou uma tarde, com as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá frio. Quando essa coisa olha para mim, não há nada lá dentro. É como olhar para os olhos de um boneco, vazios e sem alma. E a pior parte é que ele sorri, mas não é o seu sorriso. É algo forçado, artificial, como se estivesse tentando me imitar, mas não soubesse exatamente como fazer isso. Eu tentava racionalizar a situação, sugerindo que talvez ela devesse consultar um médico, talvez estivesse tendo episódios de estresse pós-traumático ou algum tipo de distúrbio do sono, mas ela recusava veementemente qualquer ajuda profissional. Comecei a notar que ela evitava ficar sozinha em certos cômodos da casa, especialmente no andar de cima, e passou a me seguir de um lugar para o outro sempre que eu estava em casa, como se tivesse medo de me perder de vista nem que fosse por um segundo. A situação alcançou um ponto crítico há 3 noites, quando cheguei do trabalho mais cedo do que o usual e encontrei Ana sentada no chão da sala, encostada contra a parede, abraçando os joelhos contra o peito e balançando para frente e para trás. Suas roupas estavam sujas de poeira, como se ela tivesse rastejado por lugares apertados, e havia arranhões em seus braços que ela não conseguia explicar. Quando me aproximei dela, Ana levantou a cabeça lentamente e me encarou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era puro terror, misturado com confusão, como se ela não tivesse certeza se eu era real ou apenas outra alucinação. Ele estava aqui hoje, ela sussurrou com a voz rouca, e dessa vez ele não ficou parado no corredor. Ele entrou no quarto enquanto eu estava tirando uma soneca. Eu acordei e ele estava sentado na beira da cama, me observando dormir. Fiquei paralisada de medo, sem conseguir me mexer ou gritar. Ele ficou ali por o que pareceram horas, apenas me encarando com aqueles olhos mortos, e então ele se levantou lentamente e caminhou até o armário.
Ele abriu a porta do armário e entrou lá dentro. E quando finalmente consegui me mover e corri para verificar, não havia ninguém. Mas eu juro que eu vi uma respiração pesada vindo de dentro do armário e as roupas estavam se mexendo como se alguém estivesse se escondendo entre elas. Depois daquele relato aterrorizante, decidi que não podia mais ignorar a gravidade da situação. Naquela mesma noite, insisti para que Ana dormisse cedo enquanto eu ficaria acordado montando guarda, determinado a descobrir se havia realmente algo de errado com a casa ou se minha esposa estava passando por um colapso nervoso que eu precisava ajudá-la a superar. Preparei café forte, liguei todas as luzes da casa e me sentei na poltrona da sala com visão direta para as escadas e o corredor do andar de cima, de onde Ana dizia que as aparições sempre vinham. As primeiras horas passaram em silêncio absoluto, apenas o som do relógio da parede marcando os segundos e o ocasional rangido da madeira velha se acomodando. Por volta da meia-noite, comecei a sentir meus olhos pesarem de cansaço, mas me forcei a permanecer alerta, beliscando meu próprio braço sempre que sentia a sonolência chegando. Foi então, exatamente às 1h15 da manhã, que eu vi algo que fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. Passos lentos e deliberados caminhando pelo andar de cima, vindo do quarto onde Ana dormia em direção às escadas. Meu coração disparou, mas me forcei a permanecer imóvel, observando fixamente o topo da escada, esperando para ver o que desceria. O que eu vi naquele momento desafiou toda a lógica e razão que eu conhecia. Uma figura desceu lentamente as escadas e, com cada degrau que se aproximava, o horror crescia dentro de mim como um tumor maligno se espalhando. Era eu. Ou melhor, era algo que se parecia exatamente comigo. Mesma altura, mesmo corte de cabelo, mesma marca de nascença no pescoço, até mesmo a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda que ganhei quando tinha 7 anos. A coisa usava o pijama que eu havia colocado no cesto de roupas sujas 2 dias atrás e caminhava com uma versão distorcida da minha postura, como se tivesse estudado meus movimentos, mas não conseguisse replicá-los perfeitamente. Quando chegou ao pé da escada, a criatura, porque eu não conseguia mais pensar naquilo como sendo qualquer outra coisa, virou a cabeça na minha direção de uma forma que nenhum pescoço humano deveria se mover, fazendo um ângulo impossível e me encarou com olhos completamente negros, sem íris ou pupila, apenas 2 vácuos infinitos onde deveriam estar olhos humanos. Nós ficamos assim por o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas segundos, me encarando um ao outro através da sala fracamente iluminada. Então, de forma absolutamente aterrorizante, aquela coisa abriu a boca, minha boca, e com minha própria voz, mas num tom grave e arrastado que parecia vir de muito longe, disse: "Nós gostamos muito desta casa. Nós vamos ficar aqui para sempre. Vocês também podem ficar, se quiserem." O pânico me dominou completamente naquele instante. Sem pensar 2 vezes, pulei da poltrona e corri escada acima com uma velocidade que eu nem sabia que possuía. Meu único pensamento era chegar até Ana e tirá-la daquela casa imediatamente. Podia ouvir passos pesados me seguindo pelas escadas, e o som da minha própria voz distorcida ecoando pelas paredes, repetindo incessantemente: "Fiquem conosco, fiquem conosco, fiquem conosco", como um mantra de mente. Quando cheguei ao quarto, encontrei Ana acordada e sentada na cama, mas ela não estava sozinha. Havia outra figura ao lado dela, e quando a luz do corredor iluminou o quarto, senti meu estômago revirar violentamente. Era a Ana. Outra Ana, sentada ali, ao lado da minha esposa, usando o mesmo camisão branco, com o mesmo cabelo escuro caindo sobre os ombros, e ela estava segurando a mão da minha esposa verdadeira com uma delicadeza perturbadora. Minha Ana me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto e sussurrou: "Ela disse que quer ser minha melhor amiga para sempre." E naquele momento, a coisa ao lado dela virou o rosto na minha direção, revelando um sorriso largo demais, com dentes numerosos demais, e os mesmos olhos vazios e negros que eu havia visto na criatura das escadas. Não sei de onde tirei forças, mas agarrei o braço de Ana e a puxei violentamente da cama. Quebrando o contato com aquela abominação, a falsa Ana soltou um som agudo e inumano, algo entre um guincho e um lamento, enquanto eu arrastava minha esposa para fora do quarto. Descemos as escadas correndo e, para meu horror absoluto, vi que agora havia não apenas uma, mas 4 versões de mim mesmo espalhadas pela sala,
todas me observando com aqueles olhos mortos enquanto caminhávamos em direção à porta da frente. Eles não tentaram nos impedir, apenas ficaram ali parados, observando em silêncio. E quando finalmente consegui abrir a porta e empurrar Ana para fora, ouvi todas aquelas vozes, minhas vozes, falando em uníssono. A casa precisa de uma família. Vocês foram embora, mas outros virão. Outros sempre vêm. Nós seremos o que eles precisam que sejamos. Nós seremos seus maridos, suas esposas, seus filhos, e eles nunca mais vão querer sair. Corri com Ana até o carro, dirigimos direto para a casa dos meus pais. E agora, 3 dias depois, ainda não tive coragem de voltar lá nem mesmo para pegar nossos pertences. Mas o que me aterroriza de verdade, o que me mantém acordado todas as noites, é que ontem recebi um e-mail da imobiliária informando que a casa já foi vendida novamente para um casal jovem com um bebê recém-nascido. Eu tentei ligar para avisá-los, mas o número que me deram não existe. E quando passo de carro em frente à casa tarde da noite, juro que vejo sombras se movendo pelas janelas, sombras que parecem uma família feliz jantando junta, rindo e conversando, como se nada de errado jamais tivesse acontecido naquele lugar maldito.